Bom dia para você que está nos acompanhando aí nesse primeiro encontro Renascer Online, né? Algo que veio para nos ajudar nesse tempo de muitas vezes reclusão social que nós estamos enfrentando e uma maneira de nós podermos nos aproximar cada vez mais de Deus. É tempo de nós regressarmos à casa do Pai. É tempo de nós voltarmos para os braços de Deus. Nesse tempo que muitas coisas não podemos fazer, que nós nos deparamos com a nossa fragilidade, com a nossa muitas vezes impotência, é tempo de voltar para aquele que é todo poderoso. Então é um prazer ter você aqui nessa manhã, poder estar com você nessa manhã. Eu me chamo Marcelo Braz, tenho 25 anos, estou no Encontro Renascer desde 2011. E nós estaremos nessa manhã falando um pouco sobre santidade e castidade também. Então, para nós iniciarmos bem esse tempo, esse momento, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por isso eu vou te convidar nesse momento, se possível for para você, que você possa fechar os seus olhos e que você possa dar livre acesso para Deus, para aquilo que Ele tem preparado para nós nesses 3 dias de encontro Renascer. A saudade que nós sentíamos de estar em Renascer, servindo, ou você que não fez, talvez a curiosidade de fazer. Nós estamos vivendo essa oportunidade de um encontro novo, o primeiro Renascer Online, nos aproximarmos mais de Deus. Te convido a nessa manhã dar livre acesso para Deus, para que com o braço forte do Senhor Ele venha nos levantar. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Fala isso pro Senhor. Eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Possa vir abrir nosso coração, que nós possamos abrir as portas do nosso coração e desejar que essa graça de Deus nos alcance nessa manhã, que esse amor do Senhor derramado em nós que somos morada dele, morada do Espírito, possamos ser alcançados por essa graça. O Senhor deseja a salvação de todos e o Senhor nos dá oportunidades. O tempo de mudar é agora. O tempo de se converter, de buscar a nossa conversão diária é agora. É tempo de voltar para Deus. E que nessa manhã, que nesse primeiro encontro Renascer Online, nós possamos dar esse passo, mudar aquilo que é necessário mudar em nós e deixar que a graça e que a luz do Senhor ilumine o nosso coração. Pois com teu braço forte
realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Amém? Então, vamos dar início, né, à nossa pregação, a esse momento de partilha da palavra de Deus. Um encontro novo, diferente para você que está participando, diferente para nós que estamos pregando nesse encontro. E é um prazer e uma grande honra poder estar com você nesse final de semana. O Senhor nos chama e é graça do Senhor e é algo que vai ficar marcado na história do Encontro Renascer, o primeiro Encontro Renascer online. Então, como eu já disse para vocês, o nosso tema dessa manhã, dessa pregação de agora, é santidade. E sempre quando eu vou falar sobre santidade, eu começo pensando naquilo que me impede de chegar na santidade. Hoje em dia, nós vivemos numa geração e num mundo, numa sociedade, que muitos desacreditam na santidade. E que muitos acreditam de uma maneira errada no que é santidade. Infelizmente, no meio de muitos de nós, cristãos católicos, existe uma ideia errada do que é santidade. Para muitos, santidade é simplesmente não pecar. E de fato a santidade não é somente isso. Isso faz parte da santidade, mas isso não é a santidade por inteiro. Existem pessoas que acreditam que tendo um coração puro, um coração que ama ao Senhor, que busca fazer coisas boas, já é o suficiente para a santidade. Escuto muito isso, infelizmente, nos meios dos tantos grupos de oração, de tantas cidades que já fui, muitas vezes escuto isso, que Deus não precisa das minhas renúncias, que para minha santidade eu não necessito renunciar a nada, eu posso continuar com a minha vida do mesmo jeito que eu estou, com as mesmas coisas que eu faço, simplesmente por ter um coração que conhece a Deus e ama a Deus. Isso, infelizmente, tem sido uma desculpa muito utilizada por nós, porque não temos coragem de renunciar ao que é necessário ser renunciado, e por isso vamos levando a vida de barriga, levando a nossa vida de santidade também na barriga, esperando e colocando toda a responsabilidade da nossa santidade em Deus. Toda a responsabilidade está nas costas de Deus. Eu só vou ser santo porque Deus vai me fazer santo por conta da misericórdia do Senhor. De fato toda santidade é operada e é gerada na alma através da graça de Deus. Nenhum santo se tornou santo sem a graça e sem o auxílio de Deus. Mas todos eles fizeram a sua parte. Todos eles renunciaram ao pecado, todos eles abriram mão de coisas que não são pecados, coisas que não são de fato ruins, mas eles abriram mão. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia limitada daquela passagem bíblica onde nos é trazida na Sagrada Escritura. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Às vezes a gente usa isso simplesmente para o pecado. Tudo me é permitido, o pecado também me é permitido, mas nem tudo me convém. E não, muitas vezes não é só isso. Existem coisas lícitas, ou seja, coisas que são boas, que não tem ali nada de pecado, mas que por conta da minha escolha, da minha decisão de ser santo, da minha decisão de assumir o chamado que Deus tem para mim de santidade, é necessário renunciar. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha, Deus nos chama a ser santos. Santos, santos, santos. Esse, como vai nos ensinar a Santa Igreja Católica, é a vocação universal. É o chamado de todos os batizados. É ser santo. Ser santo. Gosto sempre de contar um testemunhozinho para falar um pouco sobre isso. Nós entendemos que só entra no céu os santos, né? As pessoas que são salvas pela graça de Deus e porque renunciaram aquilo que era necessário estão no céu hoje.
E o oposto disso, que nós conhecemos como inferno, é o inferno. Gente, o inferno existe, o inferno é real. O inferno, ele não é uma ilusão, tá? Estou fazendo um curso com o Padre Paulo Ricardo, né, e até aconselho todos vocês aí que estão participando com a gente. É um curso que está aberto para todo mundo nesse tempo de quarentena. Engenharia da Santidade. Vou citar algumas coisas que aprendi nesse curso até agora, nas partes que fiz. Né? Então, nesse curso, muitas coisas nos são ensinadas. O Padre Paulo Ricardo até chega a dizer em um dos vídeos que o inferno está cheio. Existem, se a gente chutasse baixo, milhões ou bilhões de pessoas lá. Então, isso ele estava querendo dizer para nós que o inferno está cheio. O Padre Pio, São Pio de Petrelcina, como vocês veem aqui no fundo, meu santo de devoção, certa vez ele estava chorando muito, muito, e as pessoas que estavam próximas a ele perguntaram para ele: Padre Pio, por que o senhor está chorando tanto? O senhor está desolado, por que esse choro? E ele dizia: tenho medo de no inferno não caber de tanta gente que vai para lá na próxima geração. Padre Pio dizia isso: tenho medo de no inferno não caber todo mundo que está caminhando para lá, né, que vai vir nessa próxima geração. E deixa eu te contar uma coisa: nós somos a próxima geração. Nós temos que transformar a nossa vida hoje, como disse para vocês. Hoje é o dia. Né? Então, o inferno ele é real. E nós, se não mudarmos a nossa vida e não buscarmos uma vida de santidade, é o nosso destino. Não porque Deus é mau. O inferno não é a criação de Deus. Né? Deus nos dá a liberdade. E a gente não pode criar uma ilusão na nossa cabeça de que se aqui na Terra, onde eu tive tempo de procurar a Deus, de amar a Deus, de renunciar aos pecados, se aqui eu não fiz, é muita presunção imaginar que Deus não vai, que Deus vai me levar para o céu sem o meu merecimento. Gente, é uma ilusão muito grande. A gente hoje em dia prega muito sobre a misericórdia, inúmeras pregações são sobre a misericórdia, o amor de Deus, sim, mas Deus é justiça, e eu gosto de dizer isso: Deus é justo porque é misericordioso, e Deus é misericordioso porque é justo. São duas coisas que não dá para separar de Deus, a justiça e a misericórdia. Deus é justo porque Ele é misericordioso. Pensa na sua vida, e eu penso na minha nesse momento. Quantas oportunidades já tivemos de experimentar a misericórdia de Deus? Quantas realidades na nossa vida já foram tocadas pela misericórdia de Deus? Quantos pecados cometidos a misericórdia de Deus já lavou em nós através do sacramento da confissão? Isso tudo é misericórdia de Deus. Tudo misericórdia de Deus. Ouvi certa vez numa pregação, agora não me lembro se é um santo que diz isso, né? Então eu não posso dizer qual foi, mas eu me recordo agora de uma pregação do Anderson Reis, um pregador que foi muito influente na minha mudança de vida. Ele dizia que o purgatório é a última das misericórdias de Deus. Então Deus está te dando a oportunidade de experimentar essa misericórdia. É uma misericórdia que nós podemos experimentá-la agora. Papa Francisco mesmo, quando pouco depois de assumir o papado, né, escreveu uma bula. Eu tenho a tela aqui, deixa eu ver se ela está aqui. Naquele ano da misericórdia, né? Bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Misericordiae vultus. Nem sei se fala assim, eu tô gastando o latim. O rosto da misericórdia. A misericórdia de Deus se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, a misericórdia de Deus, nós podemos tocá-la e experimentá-la, e ela já nos alcança aqui. Então nós não podemos ter essa presunção de achar que sem buscar a Deus aqui, simplesmente por ter um coração que ama a Deus, mas não ter uma vida sacramental. Pessoal, a Igreja Católica é sinal de salvação aqui na Terra. É ela que nos traz os sacramentos. Sem os sacramentos é impossível, ou quase impossível, chegar à santidade, à salvação da alma. Então, é muita presunção acreditar que sem confissão, que sem comunhão, que sem vida de oração, que sem renúncia do pecado, que sem fuga das ocasiões de pecado, que sem renunciar a coisas que muitas vezes são lícitas, mas que não me convém. É muita presunção achar que sem fazer isso tudo, no fim, no nosso juízo particular ou no juízo final, nós vamos ser
salvos, porque Deus não vai permitir que nenhum dos seus filhos vão para o inferno. Entenda, né? O tempo é agora. São Paulo dizia isso, né? Os atletas, eles se preparam para a competição. Eles se preparam e eles lutam, eles comem direito, eles gastam o seu tempo treinando por conta de uma coroa corruptível. São Paulo escreve isso. Os atletas são assim. E eles correm a vida inteira atrás de coroas corruptíveis. Eles pensam um atleta. Ele renuncia os fins de semana, as bebidas alcoólicas, ele tem uma restrição alimentar, ele tem um horário de treino desgastante, 6 horas por dia, tal hora fazer tal coisa, e ele precisa seguir aquilo à risca. Por quê? Porque ele quer ser campeão das Olimpíadas. Entende? E São Paulo vai fazendo essa analogia. Nós corremos sem parar, não através de uma coroa corruptível, mas através de uma incorruptível. É aqui, é agora. O nosso treinamento, né? O nosso treinamento e a nossa luta, a nossa ascese. Como tem sido a sua vida disso? De como o atleta se prepara para a grande coroa, para aquela medalha. Como tem sido a sua preparação para a coroa da vida eterna? Eu te pergunto, como tem sido a minha? Cara, os atletas, eles abrem mão da sua vida por conta de uma medalha. A Sagrada Escritura nos diz: bem-aventurados aqueles que perderem a vida por causa do reino de Deus, né? Se eu ganhar a vida eterna aqui, se eu ganhar a vida aqui, mas perder a vida eterna, o que eu fiz demais? E como eu disse para vocês agora, voltando lá na historinha, depois de fazer toda essa analogia, todo esse caminhar, é necessário mudar na nossa vida hoje, porque a nossa coroa, ela é incorruptível. Então, agora voltando lá para a historinha, que eu dei uma volta, eu abri um parênteses grandes aqui, né? Certa vez fui participar de uma missa com o Frei Donário, né? O pessoal que é aqui de Anápolis talvez o conheça. Ele é conhecido muito por ser rígido, né? Um frei bem antigo, já bem velhinho. E ele dizia, falando sobre o céu, o inferno e o purgatório, na sua homilia, uma homilia belíssima, ele dizia: o inferno é o fracasso eterno. É o fracasso eterno. Por quê? Porque a igreja vai nos dizer que a nossa vocação é a santidade. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 diz: esta é a vontade de Deus para vós. Se você não sabia qual era a vontade de Deus para você, eu estou te dizendo, tá lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus para vós, a vossa santificação. A nossa santidade é o sonho de Deus, é a vontade do Senhor. Né? E o Frei Donário dizia: o inferno é o fracasso eterno. Então o que ele estava querendo dizer? O fracasso eterno por quê? Porque aqui na nossa vida, nós que temos essa vocação a ser santo, aqui nós não buscamos a Deus, aqui nós não buscamos a vida sacramental, a vida de oração, mudar a nossa vida mesmo, ter uma amizade com Deus, amar ao Senhor acima de todas as coisas. E aí no fim da nossa vida, no nosso juízo particular, então nós recebemos a sentença, o fracasso. O fracasso. E qual é o pior castigo do inferno? Qual é o pior sofrimento do inferno? Santa Faustina e tantos outros santos que tiveram essas revelações místicas dizem que o pior sofrimento no inferno é a certeza de que nunca mais poderá ver a Deus. Nunca mais poderá ver a Deus. Caramba, eu tive a vida inteira para buscar conhecer a Deus, para buscar amar o Senhor, e eu não fiz. Coloquei toda a responsabilidade da minha salvação somente nas costas do Senhor. Jesus já pagou o preço, meu irmão. Na cruz, Jesus já pagou o preço. Mas a fé sem obras é uma fé morta. Não somos nós católicos que acreditamos que só a fé basta. Não precisa de ter obras. Não somos nós. Então, aqueles que não amam a Deus aqui, não buscam ter essa amizade, essa intimidade com Deus aqui, recebe no final o seu juízo,
que na verdade é a continuação daquilo que fez na terra. É a continuação daquilo que nós fazemos aqui na terra, é a nossa sentença final. Ou o purgatório, o céu, a salvação, que é porque nós aqui de fato buscamos ao Senhor nas nossas limitações, nas nossas quedas, a gente caía e a gente falava, não, eu vou levantar, eu preciso levantar e vou recomeçar. Recomecei, vou levantar e andar até chegar no céu. Então o Senhor, de fato, pela nossa busca e pela graça dele, nos dá a graça do céu, da salvação. Agora, se aqui nós levamos a vida de qualquer jeito, deixar a vida me levar, a vida leva eu, e tanto faz, tanto fez, no final da nossa vida, de fato vai ser uma continuação disso. A vida eterna vai ser uma continuação daquilo que nós vivemos aqui. De fato vai ser aquilo que o atleta, que eu e você somos, buscamos viver aqui. A nossa preparação aqui. Então, meu irmão e minha irmã, para falar sobre santidade, primeiro tenho que falar sobre pecado. Infelizmente, muitos de nós temos convivido com o pecado. Temos aceitado o pecado. Existe uma fala entre nós católicos que para mim não é certo, né? Pecado de estimação. Isso não é certo. Católico, cristão não tem pecado de estimação. Mas de fato existem tantos que estão cuidando desse pecado como se fosse uma estimação, têm convivido com o pecado, têm aceitado. Tá normal. Muitos convivem com o pecado, vivem no pecado e ainda comungam o corpo do Senhor, e a palavra de Deus diz: aquele que come e bebe do meu corpo e do meu cálice, sem fazer a devida consciência daquilo, bebe e come da própria condenação. Entendam, o catolicismo, ser cristão não é um status. Ser cristão, ser católico não é um status de Instagram. Não é uma frasezinha de efeito pra gente postar nas nossas redes sociais, não. Não, é muito além disso. Comungar o corpo do Senhor, meu irmão, é receber o corpo de Deus, o corpo de Cristo. Eis o corpo de Cristo. Comungar do Senhor. E muitos de nós temos convivido com isso. A Santa Igreja diz que, no mínimo, o cristão tem que confessar uma vez no ano e comungar uma vez no ano. Existem pessoas que confessam uma vez no ano e comungam o resto do ano. Que santidade é essa? Tem que passar a fórmula para nós todos. Porque não pecou mais depois disso. Meus irmãos, santidade sem confissão não dá. Se você escuta alguém pregar, se você vê alguém na frente de movimentos, de pastorais, e fala, caramba, com as palavras daquela pessoa, que santidade. Mas se essa pessoa não tem vida sacramental, já tem algo errado. É impossível ser santo sem vida sacramental. Porque a igreja é sinal de salvação. Os sacramentos são para a nossa salvação. Então, é necessário largar a convivência com o nosso pecado. Não ter pecado de estimação. Não ter. Eu tenho participado de algumas lives nesse tempo de pandemia. E eu disse isso. Nós, hoje, estamos enfrentando essa pandemia, esse tempo de impotência que a gente depende totalmente hoje dos médicos, dos cientistas, da galera descobrir um remédio, uma vacina para isso. A gente está desesperado. Para resolver essa situação, para vencer esse vírus. Enquanto eu rezava, eu sentia isso no meu coração. E quantos de nós, eu, Marcelo, você que está aí do outro lado da tela, estamos infectados, a nossa alma está infectada pelo vírus do pecado e a gente não tem o mesmo rebuliço, a gente não se empolga e a gente não se concentra as nossas forças para vencer esse vírus. Nós temos medo de morrer, mas nós não temos medo de perder a vida eterna com o Senhor. Nós estamos preocupados ainda muito aqui na terra, com as coisas aqui da terra. O Padre Léo nos dizia, buscai as coisas do alto. A palavra do Senhor nos diz isso, e é a última pregação do Padre Léo.
Um homem com câncer, que foi acometido com câncer nos seus últimos meses de vida, com a serenidade, com a paz profunda, dizendo: carimbem as coisas da sua vida, ou com os carimbos do céu, ou com os carimbos da terra. Faça essa reflexão. Ele dizia isso, para a gente analisar na nossa vida quais têm sido os carimbos da nossa vida. Com qual carimbo nós temos carimbado as nossas ações. Nós estamos preocupados demais com as coisas aqui da terra, meu irmão, minha irmã. E a nossa humanidade, a nossa sociedade está infectada pelo vírus do pecado. E não tem o mesmo rebuliço como tem com o coronavírus agora. Entenda, é aquilo que o Senhor dizia. O homem pode matar o corpo, mas não pode tirar a vida eterna. O vírus pode matar o corpo, pode tirar a nossa vida, mas o Senhor é capaz de nos dar vida eterna. E eterna é para sempre, não tem fim, pelos séculos dos séculos sem fim, amém. Entende? O vírus ele pode tirar a nossa vida, como tirou de tantas pessoas até hoje, que infelizmente vai tirar de tantas outras pessoas ainda. Mas o vírus ele não é capaz de tirar a nossa vida eterna. E nós estamos preocupados em vencer simplesmente o coronavírus, que é importante, que nós temos que rezar para o Senhor para vencermos esse momento de dificuldade. Mas também temos que nos empenhar para vencer o vírus do pecado que está instalado na minha vida e na sua. Porque senão de nada adianta. Se nós buscarmos simplesmente as curas, as libertações aqui na terra, de nada adianta. Eu espero que vocês estejam entendendo o meu raciocínio, né? Entenda, é preciso, meu irmão e minha irmã, renunciarmos ao pecado, vencermos esse vírus que infelizmente, vez ou outra, ou constantemente nós vamos cair, infelizmente, por conta do nosso pecado original, da concupiscência, da tendência que nós temos ao pecado, nós ainda vamos cair. Mas tanto o santo, São João Paulo II, Santa Teresa d'Ávila dizia: santo não é o que não peca, santo é o que após uma queda se coloca de pé, se levanta e se coloca a caminho do céu novamente. Se coloca a caminho, se começa a andar novamente, recomeçar, recomeço. Mas entenda, Jesus quando encontrou com a mulher adúltera, por exemplo, ele dizia: cadê aqueles que te condenavam? E a mulher dizia: já não tem mais ninguém. O Senhor disse para ela: eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Nós não podemos parar simplesmente na libertação da coisa, daquela realidade, na cura daquela realidade. Mas nós temos que ir mais além daquilo que o Senhor nos pede. Vai e não tornes mais a pecar. Entende? Renúncia ao pecado. Santidade sem renúncia ao pecado não é santidade. Vida cristã sem renúncia de pecado não é vida cristã. Jesus disse: coragem, eu venci o mundo. Todo aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si todos os dias. Renuncie a si mesmo todos os dias. E segue-me. Meu irmão, não existe santidade sem sofrimento, sem batalha. Não existe. Não existe. Não existe cristão sem cruz. Não existe. Porque nós cristãos sabemos que não existe cruz sem Cristo. Ou melhor, não existe cruz que pare Cristo. Não existe sofrimento que vença a glória do Senhor. Porque Ele venceu. Então, até mesmo no sofrimento, que vão ser muitos, inúmeros, renunciar às coisas, renunciar ao pecado é doloroso. Né? Quem fala aí que é as mil maravilhas, muitas vezes está mentindo. Para muitas pessoas pode ser fácil, porque estão num grau de santidade maior. Mas para nós é difícil. Renunciar às coisas é difícil. Abrir mão de coisas é difícil, de lugares é difícil, não é fácil. E às vezes as pessoas olham para nós, que muitas vezes estamos com a palavra, para os pregadores, e acham que nós somos super-homens, super-mulheres. Não, é difícil, é doloroso. A gente paga o preço, a gente tem que pagar o preço. Quantas pessoas você conhece que já pregavam a palavra de Deus e que caíram no pecado? Porque nós precisamos pagar o preço todos os dias. Não é fácil. Não é fácil.
Renunciar a nós mesmos, às nossas tendências, às concupiscências, não é fácil. Mas é necessário. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança, fidelidade a Deus. Entende? É preciso dessa coragem, desse sofrimento. Os santos são loucos, né? Para muitos. Se não me engano, São Francisco pedia sofrimento quando não tinha sofrimento. Quando a vida dele estava suave, estava de boa, ele dizia para Deus: Deus, manda um sofrimento, porque a coisa está muito fácil. Minha vida está muito boa. Porque o sofrimento gera em nós esperança. O sofrimento produz paciência. E a paciência gera em nós a esperança. O sofrimento faz parte da vida. Mas o sofrimento não tira a alegria do cristão. A felicidade. A felicidade do cristão. Porque nós confiamos no Senhor. Renunciar ao pecado, meu irmão, é necessário. E eu hoje, olhando nos seus olhos aqui, olha nos meus olhos aqui. Hoje é o tempo de romper os laços do pecado na minha e na sua vida. Para alcançar a santidade. Para alcançar a santidade é necessário romper com o pecado. Que eu e você muitas vezes estamos infectados com esse vírus. E convivendo com ele. E levando a vida como se tudo tivesse normal. Muitas vezes indo para a missa, rezando o terço normal, comungando normal, mas com o pecado instalado em nós, com o pecado mortal. E só é necessário um pecado mortal para que nós venhamos a perder a vida eterna com o Senhor. Padre Paulo Ricardo, nas aulas, ele ensinava que basta um pecado mortal para que rompa, né, a graça santificante em nós, isso é óbvio, mas basta um pecado mortal só para causar na nossa alma uma inimizade com Deus. Se morrermos com um pecado mortal, nós somos inimigos de Deus. Pensa nisso. É tempo de você e eu rompermos com o pecado. Ah, Marcelo, mas você só está falando de romper com o pecado, de não sei o que, só de dor, de coisa difícil. Sim, infelizmente a salvação nossa, a santidade, para alcançarmos a santidade requer isso. As renúncias. Mas não é algo que está tão distante. Talvez esteja longe, mas é algo que é alcançável por nós. O Senhor não nos daria, não nos chamaria, não daria uma vocação para todos nós se nós não pudéssemos alcançá-la. Né? Aprendi algo com o Mário Sérgio, numa das suas palestras. Ele dizia uma frase de Dom Manuel Pestana que eu tenho usado muito e que me mudou o meu jeito de pensar sobre santidade. Dom Manuel Pestana dizia: santidade é levar Deus a sério. Então eu te convido a pensar agora. Você tem levado Deus a sério? Sabe, para Deus você não precisa mentir. Para Deus você não precisa colocar máscara. Talvez quando a gente vai para encontros, para grupos de jovens, para grupos de oração, a gente coloca uma máscara de cristão, de santidade, de pureza. E ali a gente consegue enganar as pessoas. Olha, hoje estamos nós aqui. Eu do lado de cada tela, você daí. Sozinhos. Não precisamos enganar ninguém. Não precisamos vestir máscara de nada. De pureza, de santidade, de castidade. Não precisamos. Porque o homem vê a face, mas Deus vê o coração. Eu e você temos levado Deus a sério. Os santos levaram Deus a sério. Aprendi também com o Padre Paulo Ricardo. Tenho citado muito ele, hein? Que santidade não é simplesmente não pecar. Meu irmão, santidade é ir além das obrigações. Entende? Nós cumprimos os 10 mandamentos é algo que, para nós nos salvarmos, para alcançarmos a nossa salvação, é obrigatório. É obrigatório. O que consiste então a santidade? Ir além da obrigação. Cara, eu não mato, eu não roubo, não furto, eu não adultero, eu não peco contra a castidade. Mas por que você não faz isso? Porque é uma obrigação para se salvar? Se for, tá beleza, tá no primeiro passo para chegar à santidade. Já está no processo, mas ainda é a base. Precisa passar os degraus. Santidade é amor.
A santidade é um passo a mais das obrigações. A santidade é o amor que nos leva a dar passos que nós não somos obrigados a dar. A santidade é movida pelo amor. O Concílio Vaticano II vai dizer que é o crescimento do amor que nos faz ser santos. Para ser salvo, é necessário cumprir as nossas obrigações, os 10 mandamentos. Para ser santo, é necessário ir além das obrigações. É necessário ir além dos 10 mandamentos, daquilo que nós somos obrigados a fazer. Na nossa liberdade, entenda isso, quando eu digo obrigados, mas eu estou falando na sua liberdade, na sua decisão de ser de Deus ou não. Aqueles que não querem, não precisam, não são obrigados. Mas se eu decido ser de Deus, na minha liberdade, eu decido me esconder totalmente no Senhor para ser salvo, sim, eu necessito cumprir todas as obrigações. Mas para ser santo é necessário ir além das obrigações. É necessário ir além. A gente vê isso na vida dos santos. A gente pode contemplar isso na vida dos santos. Caramba! Os santos são tão felizes, né? Imagine quantos santos são mártires. Perderam a sua vida pelo nome de Cristo. E eles são felizes. Cito muito o testemunho de San José Sánchez del Rio, um menino de 13, 14 anos, que dizia: Viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe. Certa vez disse para a mãe dele: Mãe, é muito fácil ir para o céu. Basta morrer. Porque o amor dele ia além das obrigações. Caramba, um menino tão novo, tão jovem, que foi capaz de dar a sua vida por amor a Deus. Derramou seu sangue. Arrancaram a sola dos seus pés, colocaram ele para andar, acho que foram 3 ou 4 quilômetros no cascalho, com a sola dos pés arrancadas, né, furadas. Pararam ele diante da sua cova e perguntaram para ele, olha, falaram para ele: você tem a sua última chance de negar esse Cristo. Se você negar, você vai voltar para sua vida. Você é um jovem ainda, uma criança, você ainda tem muita coisa para viver. Basta você dizer: eu renuncio, eu nego Jesus. E ele disse: não. Se despediu da família, dizia que amava, disse que viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe. E ali foi lhe tirada a vida. Mas ele é feliz. San José é feliz. Tantos outros santos são felizes, porque o amor os levou a fazer loucuras. Padre Pio ardia de febres por amor a Deus. 42 graus de febre. Os médicos não entendiam o que era aquilo. E os místicos diziam: Padre Pio ardia de amor a Deus. Ardia de amor a Deus. Amava tanto ao Senhor. Padre Pio rezava 100 terços por dia. Por amor a Deus, ele não era obrigado a fazer isso. O amor que os levava a ir além. São Francisco, que fazia tantas coisas para viver a sua busca pela santidade. Certa vez ele foi chamado por uma prostituta para poder se deitar com ela. Ele disse: vamos. Quando ela caminhava para o quarto, ele foi para fora do local onde eles estavam e havia uma fogueira acesa. Ele se deitou lá e chamou para ela: aqui é melhor, pode vir. Um santo que era capaz de vencer as tentações que o pecado lhe mostrava, por amor a Deus, pelo desejo de passar o resto da eternidade, a eternidade toda com o Senhor.
tantos outros santos. E falando sobre a castidade, principalmente para você jovem, mas isso não é só para os jovens, para todos nós, mas principalmente para os jovens que são tão acometidos com isso, com essa dificuldade. Jovem, de nada adianta a gente tá engajado nas coisas da igreja se a gente não busca viver a nossa castidade. Não estou dizendo que é fácil, mas se você já desistiu, você já é um fracassado, porque você escolheu isso para você. Ei, a castidade, a pureza é algo que é agradável a nós, mas mais agradável ainda a Deus. A pureza, Nossa Senhora, o sinal da pureza, que conheceu os desígnios do Senhor e foi capaz de, através dela, Deus operar maravilhas no mundo, na humanidade, por conta da sua castidade, da sua pureza, da sua entrega a Deus, do seu amor a Deus. A castidade é resposta ao amor do Senhor. O Senhor nos ama tanto, e como resposta a esse amor, eu renuncio ao pecado, eu vivo a minha castidade, eu faço o que for preciso em resposta ao amor de Deus e por amor ao Senhor, indo além das obrigações. Nós não saímos por aí tendo relações sexuais com todas e com todos, não é simplesmente porque é proibido, mas por amor ao Senhor, por amor a Deus. Beata Alexandrina Maria da Costa, eu sempre troco a ordem, mas Maria Alexandrina da Costa, uma jovem que fez o seu voto de castidade e de pureza a Deus. Quando um rapaz tentou lhe tirar a pureza, ela pulou do primeiro andar da casa onde morava e ficou paralisada. Ela não tinha movimentos, mas tetraplégica. Ela não tinha movimentos no seu corpo, só conseguia movimentar a cabeça. E ela viveu muitos anos assim, e ela era feliz. Existem relatos dizendo que ela chegou a se alimentar da Eucaristia por longos anos, somente da Eucaristia. Ela só comungava o corpo de Cristo. O amor daquela mulher era tão grande por Deus que ela foi capaz de perder os movimentos do seu corpo todo por amor a Deus, por amor ao Senhor, por amor ao Senhor. Tantos santos. Os santos são sinais visíveis do amor de Deus por nós. É possível, meu irmão e minha irmã, alcançar a santidade, ainda que seja difícil, custoso. É possível, a santidade é para todos nós. E aproveito para dizer para você, castidade, viver castidade não é simplesmente não se masturbar, não ter relações sexuais. Não. Isso faz parte da continência. Castidade vai muito além disso. Vai questão de olhares, vai questão de roupas também, vai questão de pensamentos, vai questão de conversas. Não adianta uma pessoa te falar que vive a castidade se nesses pontos que eu te falei ela também não mostra pra você que vive a castidade. Se a conversa dela não é uma conversa pura, se os olhares não são puros, se as roupas não demonstram um compromisso com Deus, então é necessário viver a castidade como resposta ao amor do Senhor. Muitas santas, muitos santos foram capazes de responder sim. Santo Agostinho mesmo, um homem que viveu uma vida toda desordenada. Ele viveu uma vida desregrada, até filho teve e se tornou bispo da igreja. Então ele não chegou a se casar, teve filho e vivia na loucura. Quando já era bispo, uma mulher chegou nele e começou a cutucar muito ele. Ei, Agostinho, 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 sou eu. E ele continuava o seu caminho sem olhar para trás. Agostinho, 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 sou eu, Agostinho, sou eu, Agostinho, sou eu. Chegou num determinado momento que ela já estava atrapalhando, incomodando tanto, que Agostinho parou, olhou para ela e ela olhou para ele e disse: Ei, Agostinho, você se lembra de mim? Eu sou fulano de tal.
Nós já tivemos um caso no passado. Eu sou aquela mulher. Agostinho olhando para ela e disse: mas eu já não sou aquele mesmo Agostinho do passado. Quando nós nos encontramos com Jesus, aquilo que era velho tem que ficar para trás. Os pecados, as dificuldades, a convivência com o pecado, o vírus do pecado tem que ser rompido na nossa vida. Como eu disse, muitas vezes ainda vamos cair, mas com a consciência de que após uma queda nós vamos nos levantar, não abusando da misericórdia de Deus. Pecar sabendo que posso me confessar a qualquer hora. Não, mas sabendo que após uma queda os braços do Pai estão abertos para nos esperar. Meu irmão, a santidade é para todos nós. Minha irmã, a santidade é para você. Ser santo é o chamado, é a sua vocação, é a vontade de Deus para você. Santidade é levar Deus a sério. Façamos um propósito aqui, nesse final de pregação. Vamos levar Deus a sério. Levar o Senhor a sério. Levar Deus a sério. Viver as coisas de Deus com radicalidade. Radicalidade não é extremismo. Radicalidade é seriedade, é ter raiz. Estar enraizado em Jesus. Conversão também é isso. Mudança de pensamento. Pensar como Jesus pensa, como Jesus me ensina, amar como Jesus ama. E pelo que a igreja me ensina. Porque Cristo é a cabeça da igreja. Vamos levar Deus a sério, fazer esse propósito. Quero ler uma passagem bíblica para nós nesse momento também. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 25. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e este aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que vocês querem. Se porém vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são essas. Aquilo que nos impede de alcançar a santidade é isso. Escute bem o que o Senhor vai nos dizer. As obras da carne são essas. Fornicação, impureza, libertinagem, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas já vos previno, como já vos preveni. Os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Grava isso. Os que a praticarem não herdarão o reino de Deus. É preciso romper, meu irmão, com as obras da carne. Romper com as obras da carne. Pois quem as pratica não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Se andemos pelo Espírito, se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Levar Deus a sério. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Pois quem pratica as obras da carne não herdará o reino de Deus. Às vezes quando a gente fala sobre santidade, às vezes a gente toca em pecado, as pessoas falam que é uma pregação dura, que não precisa desse tipo de pregação, mas entenda, meu irmão e minha irmã, que ao fazermos essa pregação, e eu estou pregando primeiro para mim, é uma forma de amar. A exortação é uma forma de amor, de amor. O Senhor nos ama tanto que está nos exortando nesse momento a romper com as obras da carne para alcançar a nossa santidade, a viver a nossa santidade. Esse é o meu sonho, alcançar a santidade. E como me vejo distante, e eu estou dizendo do fundo do coração, como me vejo longe da santidade ainda.
como tenho colocado muitas coisas no lugar de Deus, como ainda não tenho conseguido amar o Senhor como deveria, sobre todas as coisas. Ainda é tempo de nós mudarmos. E eu quero te deixar passos para a santidade, para que nós possamos vivê-los. Fazer um grande exame de consciência na nossa vida, primeiro passo. Grande exame de consciência da nossa vida, daquilo que precisa ser mudado em nós, daquilo que muitas vezes nós temos convivido com o pecado. Qual é o pecado que eu e você temos convivido? Quais são os pecados que ainda estão em nós, a vaidade, o orgulho? Quais são as coisas que ainda têm nos tirado da graça de Deus, que têm sido motivo de queda para nós? Um grande exame de consciência vendo onde está os nossos pecados. Segundo passo, ter uma contrição, um arrependimento profundo disso. Talvez um arrependimento imperfeito, uma contrição imperfeita, por medo simplesmente de ir para o inferno. Ou talvez uma contrição perfeita, um arrependimento por amor a Deus, por ter ofendido ao Senhor, por não querer mais ofender a Deus. Terceiro passo, a renúncia ao pecado, a confissão e renunciar ao pecado. Não, isso não me faz bem. Ei, corta aí os pecados da sua vida. Talvez esse namoro desregrado que você está vivendo, renuncia. Conversa com o namorado, com a namorada, propõe viver a castidade. Se não quiser, renuncia. Renuncia ao pecado. Tantos outros pecados aí, só dei um exemplo, porque nós estamos falando também sobre castidade. Renuncia a isso, renuncia ao pecado da sua vida. Renuncia, meu irmão, a mentira. Pessoas que têm... A mentira já virou um hábito. Sai até sem a pessoa ver. Renuncia. Corta os laços do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, examina sua consciência, vê quais são os pecados, onde nós devemos melhorar. Ter uma contrição perfeita, um arrependimento ou imperfeita. Uma contrição, um arrependimento e um desejo de não mais pecar. A renúncia ao pecado, a confissão e a renúncia ao pecado. E o último passo, que é o principal, o amor. O amor. O amor é o que motivou os santos a renunciarem tudo, a não terem medo de perderem a vida. O amor foi capaz de gerar os santos. O amor forjou e formou os santos. O amor é o principal ponto para a santidade. E nós temos um grande exemplo, que é a Virgem Maria, aquela que amou mais a Deus como criatura. O exemplo perfeito, a criatura perfeita de Deus. Aprendamos com ela que o amor gera em nós santidade. O amor gera em nós santidade. Nós aprendamos com a Virgem Maria. Depois de partilharmos tanto, nós possamos, pensando na nossa vida, nosso desejo de ser santo, nós possamos nesse momento já renunciar ao pecado. Se você puder dizer, diga: eu renuncio à mentira, eu renuncio ao roubo, eu renuncio ao pecado de matar o irmão com as palavras, ou até mesmo com um ato de verdade, tirar a vida. Renuncio o meu pecado, eu renuncio o pecado da castidade, contra a castidade, da fornicação, do sexo desregrado, da masturbação, da pornografia. Renuncio às seitas que não são de Deus. Renuncia ao pecado, meu irmão, e declara o seu amor ao Senhor. Creia no que a igreja te ensina. Creia em Jesus, creia em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você sabe essa oração. E deixa que a graça do Senhor possa te ajudar a levantar, a sair do pecado que você se encontra, para que o amor de Deus e o amor por Deus gere a santidade em nós.
amor é o principal ponto da santidade. Ir além das nossas obrigações. No tempo dessa música, faça essa oração de não ser igual a tudo que você vê, de não ser metade do que você pode ser. Deus te convida e te chama a ser santo, que nós sejamos 100% santos, não metade. Não consigo ir além de onde estou. Estou aqui parado vendo o que passou, imaginando como eu pude me afastar. Até mesmo nas minhas quedas estava lá, estendendo as tuas mãos pra me levantar, me amparar. Não quero ser igual a tudo que se vê, não quero ser metade do que posso ser. Tua palavra tem todo o poder. Levantar e andar é o que eu vou fazer. Vou andar até chegar no céu pra te adorar. Não quero ser igual a tudo que se vê, não quero ser metade do que posso ser. Tua palavra tem todo o poder. Levantar e andar é o que eu vou fazer. Vou andar até chegar no céu pra te adorar. Queria partilhar com você uma oração que eu faço tem muitos anos. Por já uns 4 anos eu digo ao Senhor: Senhor, eu te amo, mas me ensina a te amar. Nosso amor ainda está longe de ser aquilo que deve ser. Peço sempre para Deus: Senhor, eu te amo, mas me ensina a te amar. Vejo tanto a fragilidade da minha vida, a fragilidade da minha pequenez, como estou distante ainda de amar ao Senhor, como devo amar, sobre todas as coisas. Senhor, eu te amo, mas me ensina a te amar. Levantar e andar é o que eu vou fazer. Vou andar até chegar no céu pra te adorar. Para finalizar esse momento, nós vamos nos consagrar ao Imaculado Coração de Maria para que ela nos leve até o Senhor, até Jesus, que é o caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, refúgio dos pecadores, rogai por nós. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Que Deus nos abençoe muito, 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 muito. Que nós rompamos com aquilo que é necessário e busquemos a nossa santidade.
O céu é nosso lugar, a santidade é para nós.